Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou trazer essa semana para vocês mais um vídeo para a gente continuar discutindo a respeito dos nossos conteúdos. O vídeo dessa semana tem mais a ver mesmo com o conteúdo que a gente vê em sala de aula. Espero que vocês gostem. Vou tentar fazer um vídeo mais rápido, porque eu constatei que os meus vídeos são muito longos. O primeiro vídeo que eu fiz tinha 26 minutos. Então, talvez seja mais ágil a gente fazer vídeos menores. Confesso também que algumas vezes eu acho complicado fazer o vídeo aqui em casa, porque, caramba, às vezes a gente tá gravando vídeo e o carro do ovo tá passando, ou tem um vizinho que toca uma bateria aqui toda tarde. Eu moro do lado de um lugar que tem uma. É como se fosse um espaço de dança, tem umas mulheres que dançam a dança do ventre, aí então se em determinado momento começar a tocar uma música árabe, vocês não se importam aí não. Vocês não se importem não, por favor, tá? Então, para começar mesmo o nosso conteúdo, eu gostaria de dizer que espero que vocês façam as atividades direitinho, que vocês tentem realmente fazer o que é proposto lá, deem uma olhada nos vídeos, tentem assistir. Normalmente eu estou disponibilizando também o slide, que vou deixar bem mais explicativo. E espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Tá? Vamos lá começar. O vídeo de hoje está relacionado com a globalização, mas aborda mesmo a regionalização econômica. O que é essa coisa de regionalização econômica? A gente vai ver. Regionalização econômica é o seguinte: essa divisão que existe hoje no mundo, em que os países eles estão se reunindo em grupos, que são os blocos econômicos, né? E por que os países estão se reunindo em blocos econômicos? Justamente porque isso fortalece mais a economia deles, né? Porque eles começam a comercializar mais entre si, e isso é bastante positivo. Então, para começar, a gente tem que lembrar aquela regionalização lá, construída no período da Guerra Fria, em que a gente tinha dois lados. Para a gente entender o momento atual, é interessante voltar um pouco no passado e lembrar que durante a Guerra Fria, de 1947 a 1989, havia uma bipolaridade, ou seja, havia duas potências que eram as principais e que dominavam realmente a geopolítica mundial. Né? Então era um mundo bipolar, de dois, né? Bipolar, então havia dois polos de poder muito importantes. E atualmente não, atualmente a gente tem um mundo multipolar. Multi significa vários, né? Então atualmente nós temos vários polos de poder, tá? Então como vocês podem ver aí no mapa, a gente tem os Estados Unidos, que continuam como a principal potência, a qual nenhum outro país consegue fazer frente, e inclusive os Estados Unidos têm uma área de influência grande, né? Nós temos também a Europa e, como instituição, a União Europeia, que é também um gigante assim no mundo, como um bloco, que também tem uma área de influência grande. O Japão, né, que desde a década de 60 tem se destacado bastante, se tornou, nesses últimos 50 anos, uma das três maiores potências do mundo. Ao mesmo tempo, então, veja, a gente tem pelo menos três potências aí, né? Ao mesmo tempo, a gente vê surgirem aí outras potências, como a China, né? Outros blocos econômicos que também têm se destacado politicamente, economicamente, tá? Então, essa regionalização econômica, ela está relacionada com a multipolaridade, o fato de a gente ter atualmente vários polos de poder, né? E cada potência tenta ultrapassar a outra, concorre com a outra, né? Isso faz com que os países vão se organizando em grupos para concorrer no mercado internacional. A gente tem, então,
um paradoxo. Como assim? A gente está num momento de globalização e, ao mesmo tempo, a gente observa uma regionalização. Porque são duas coisas meio assim antagônicas, né? A globalização é todo mundo mais interligado. E a regionalização é pequenos grupos de países concorrendo com outros. Então é um paradoxo, mas ao mesmo tempo são situações complementares, né? A regionalização tem acontecido por conta da globalização, porque como a concorrência econômica, né, a concorrência entre os países, entre as empresas, se acirrou, aumentou, isso tem feito com que os países tentem se organizar em grupos para se fortalecer. Então, são dois processos complementares. Então, vejam, para a gente começar, a gente vai ver os tipos a falar de bloco, começar a falar de bloco econômico, né? A gente vai ver os tipos de bloco econômico. Nós temos a zona de livre comércio, que é uma reunião de países ali que eles retiram os impostos entre si. Então, o país A e o país B e o país C, eles vendem entre si. Antes, eles cobravam imposto, né? O país A comprava imposto dos outros dois para o produto dos produtos B e C entrar no país A, e agora, com uma zona de livre comércio, eles não cobram mais os impostos entre si, né? A união aduaneira é um avanço da zona de livre comércio, né? Quando, além da zona de livre comércio, eles também começam a cobrar uma taxa, todos eles cobram a mesma taxa para um país que vem de fora, né? Um país de fora do bloco. Então, digamos, o Mercosul, que é uma união aduaneira. O Mercosul, ele cobra uma TEC, né, uma tarifa externa comum para os países que são de fora do Mercosul trazerem seus produtos para cá, tá? O mercado comum já é um outro avanço, né, porque o mercado comum já significa uma integração maior, em alguns momentos ali até com leis comuns, adotar posturas comuns, né, e por aí vai. E a união monetária, que é uma integração assim muito mais completa, que somente a União Europeia chegou nesse nível de união monetária, que é quando, além de tudo, eles começam a liberar de forma assim bastante ampla a circulação de pessoas, a circulação de produtos, né, mercadorias, circulação de capitais. No caso da União Europeia, né, eles adotaram até mesmo uma moeda comum, o euro. Então, são várias fases, se pode se considerar assim, várias fases, sendo que a zona de livre comércio é uma integração um pouco mais restrita e a união monetária é uma integração muito maior. Então, a gente tem um mapa com vários blocos econômicos, alguns dos principais a gente vai ver agora. O primeiro bloco que a gente vai ver é o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Essa sigla NAFTA tá em inglês, né? North American Free Trade Agreement. É um bloco econômico que é apenas uma área de livre comércio, né? Esse tipo mais simples aqui. Foi criado em 1994. Desde então, tem aumentado o comércio entre Canadá, Estados Unidos e México, né? Aqui a gente tem um mapa uma imagem de satélite que mostra os 3 países, mais ao norte aí o Canadá, nessa região central que pega a maior parte dessa mancha esbranquiçada, os Estados Unidos, e mais ao sul aí o México. No caso dos 3 países que realizaram essa zona de livre comércio, o México é o que é mais diferente deles, né? Porque o México é mais pobre, enquanto Canadá e Estados Unidos são bastante desenvolvidos. E, inclusive, quando o bloco se iniciou, em 1994, havia um receio de que a economia mexicana fosse prejudicada, né? Mas, assim, é comum a gente saber também que quando os produtos de um país eles se expõem à concorrência com outros países, isso faz com que
né, eles fiquem mais competitivos. Então, foi o que aconteceu também, de certa forma, com os produtos mexicanos, quando eles entraram em concorrência com produtos americanos e canadenses, isso trouxe uma competitividade maior para os produtos mexicanos. Ao mesmo tempo, uma característica interessante aí do NAFTA é a presença das indústrias, né, das empresas maquiladoras. O que são essas empresas maquiladoras? Empresas estadunidenses que se mudaram, né, saíram dos Estados Unidos e se mudaram para o outro lado da linha da fronteira com o México, para se beneficiar dessa mão de obra que é mais barata no México. Então, o produto sai dos Estados Unidos, digamos, peças de um carro saem dos Estados Unidos, passam uma fronteira do México, vão para uma fábrica maquiladora no México. Nessa fábrica, o carro é montado e depois o carro volta para os Estados Unidos já inteiraço. É uma coisa que é boa para os Estados Unidos, para o México, assim, em termos, né? Para os Estados Unidos é bom, porque eles se aproveitam da mão de obra mais barata do México. Para o México é bom, porque há uma geração de empregos. Ao mesmo tempo, isso aponta-se que não é tão atrativo para o México, porque o México, ali, ele está apenas intermediando uma produção que é feita majoritariamente nos Estados Unidos, né? Seria mais vantajoso se realmente tudo fosse feito no México, porque aí significaria mais autonomia mesmo. O segundo bloco que a gente vai ver é o Mercosul, que é o bloco econômico que o Brasil está incluído, formado por 5 países membros e mais um em processo de adesão. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai foram os países membros fundadores em 1991, através do Tratado de Assunção. E recentemente a Venezuela foi incluída e a Bolívia está em processo de adesão. Aqui a gente tem um mapa dos países, né? O Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina foram os países fundadores. A Venezuela ingressou na primeira década dos anos 2000, né? E a Bolívia está em processo de adesão. Iniciou no ano passado, em 2019. Brasil e Argentina são os países mais ricos do bloco, mais desenvolvidos do bloco. A gente sabe que o Paraguai é um país, um dos países mais pobres da América do Sul. Inclusive, ele foi temporariamente suspenso em 2012, depois de um golpe de Estado. A Venezuela atualmente se encontra suspensa, né, pelos problemas autoritários que ela apresenta e tal, porque uma regra do Mercosul é que apenas países com uma democracia forte podem participar, né? E a Venezuela, a gente sabe que ela teve problemas institucionais aí nos últimos anos e ela foi suspensa. O objetivo do Mercosul é eliminar tarifas comerciais e fortalecer, né, essas parcerias econômicas entre os países, tá? Embora, por exemplo, Brasil e Argentina ainda tenham vários problemas de negociação com muitos produtos, né? Por exemplo, a Argentina muitas vezes ainda coloca impostos em produtos sobre produtos brasileiros e tal. O terceiro bloco que a gente vai ver é a União Europeia, que é uma união econômica e política que engloba 27 países europeus. Se iniciou lá com a Comunidade Econômica Europeia na década de 50. A União Europeia é interessante porque ela foi também assim uma resposta à economia das décadas de 40 e 50, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Porque alguns países europeus começaram a perceber que se eles se juntassem, eles iam conseguir superar toda aquela dificuldade econômica do pós-Segunda Guerra Mundial. Depois vieram ideias como, por exemplo, criar o euro, né? O euro, que é uma moeda bastante forte atualmente. Então, assim, mas não são todos os países da União Europeia que não são todos os países da União Europeia
que fazem parte do, né, que utilizam o euro. A maior parte dos países utiliza, mas alguns não utilizam. Aqui a gente tem a bandeira da União Europeia e cédulas de euro. A gente também tem que ver a questão de países que estão, como por exemplo o Reino Unido. O Reino Unido recentemente saiu da União Europeia. Inclusive foi um baque para a União Europeia, porque o Reino Unido é uma das maiores potências do mundo. E foi inclusive uma situação sem precedentes, né? Porque a União Europeia é considerada um bloco muito sólido. E essa decisão de um país sair não é tão comum. O último bloco econômico que a gente vai ver é a APEC. A APEC, essa sigla, ela também está em inglês, significa Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. E o início do bloco econômico se deu em 1989. O interessante da APEC é que ela... Por que se chama Ásia-Pacífico? Porque engloba vários países da Ásia, alguns da Oceania, e até mesmo países americanos. Todos esses países que são banhados pelo Oceano Pacífico. Então, a APEC vai ser um bloco bastante heterogêneo, assim, no sentido de que tem muitos países diferentes entre si, desde países que são, tipo, bastante ricos até países que são mais pobres. No mapa que a gente vê, vocês veem que esse mapa mundi, aqui, esse planisfério, ele tá organizado de forma diferente, com a América mais para o leste, justamente para deixar o Oceano Pacífico aqui, que é onde esse espaço escuro aqui, que tem um monte de nomes de países, é o Oceano Pacífico. E daí, vejam, são muitos países diferentes, e esses países, eles são muito diferentes entre si. Por exemplo, tem desde países super ricos, como Estados Unidos, Canadá, Japão, né, que são países muito ricos, Austrália, né, países super ricos. Ao mesmo tempo, há países que são emergentes, como, por exemplo, Rússia, China, Chile, México, né, são países com uma economia pujante, né, uma economia grande. Não são países ricos, mas são países com economia forte no cenário internacional, tá? Né, com uma economia que cresce e tal. E tem também os tigres asiáticos, né, que é um grupo de países asiáticos aí que eles cresceram muito nos últimos 50 anos. Então, por exemplo, a Coreia do Sul, essa Republic of Korea aí que está aparecendo no mapa. Hong Kong, que é um território chinês. Até mesmo Singapura, né? E outros países com economia mais frágil, como Brunei, Papua Nova Guiné, né? Então vejam, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado. Até a próxima oportunidade, tá bom? Façam as atividades e deem um retorno lá no canal do YouTube se vocês gostaram ou não do vídeo.